Agora, direto para o estúdio de vidro da redação da Jovem Pan, repórter Thiago Muniz traz informações. Muniz, bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Falando do estúdio Blindex da redação da Jovem Pan, trazendo um destaque internacional, mas que daqui a pouco a gente vai ver que tem muito a ver com o Brasil. O país de Bangladesh, no sul da Ásia, está registrando um surto de dengue bastante feroz que no último domingo registrou de uma vez só quase 2.000 novos casos. Quase 2.000 novos casos num único dia. Para ser mais preciso, foram 1.870 ocorrências da doença no país localizado próximo à Índia. Bangladesh tem cerca de 160 milhões de habitantes, é um país bem menor do que o Brasil, mas com grande densidade populacional. Então a doença está se espalhando muito rapidamente e deixando os hospitais completamente lotados. O país vive a época das monções, chuvas muito intensas, que aí, como a gente bem aprendeu aqui no Brasil, tivemos que aprender à força, né? Água parada leva à proliferação do mosquito, então as condições lá, Bangladesh é um país muito pobre, a condição de controle da doença é ainda mais complicada, então temos o avanço bastante feroz desse surto por lá. Agora, vamos ao detalhe de comparação com o Brasil e por que a gente tem que continuar alerta a essa doença o tempo todo por aqui também. Segundo as autoridades, apesar dessa expansão rápida aí de quase 2.000 casos no último domingo, o país registrou até agora 17.000 ocorrências com pelo menos 14 mortes. Isso Bangladesh. Pegando o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde do Brasil, contando os casos que aconteceram desde o início do ano, atenção para os números do Brasil, são 1.345.000 casos prováveis, 830.000 casos confirmados e 485 mortes decorrentes da doença. É claro que o Brasil é um país de dimensões continentais, mas a população de Bangladesh, 160, o Brasil com aproximadamente 200 milhões de habitantes, não é tão distante assim. Então, ainda que Bangladesh enfrente esse surto que está se expandindo muito rapidamente, o Brasil, todos nós, não podemos deixar de observar essa situação com atenção e seguindo aquela premissa básica de que não se pode deixar água parada, de que tem que ter atenção para essas situações, porque apesar da evolução rápida lá em Bangladesh, lá do outro lado do mundo, a dengue é uma questão muito importante aqui no Brasil. Repetindo, 2019, 485 mortes, mais de 1 milhão de casos prováveis. O Ministério da Saúde aponta uma alta de 608% na comparação de casos prováveis neste ano com o mesmo período do ano passado. Então, olhos atentos lá, olhos atentos aqui. Da redação nós voltamos aos estúdios. Thiago.